Oi, pessoal! Bom, em nosso último encontro, a gente viu que o tratamento da escoliose mudou profundamente, né? Então, a gente viu que algumas condutas já se tornaram obsoletas, outras ainda são generalistas e que muitos profissionais têm deixado de se destacar por não saberem atender casos de escolioses. Até mesmo os profissionais mais experientes, eles têm dificuldades, têm demonstrado dificuldade em lidar com esse desvio postural que é visto como bem complexo, tá bom? Então, assim, como eu abordei para vocês no último vídeo, a atualização, ela é uma ferramenta imprescindível, tá? No nosso crescimento profissional. E a forma de abordar os casos que chegam até a gente, ele também tem mudado e ele precisa de um aprofundamento da nossa parte. A gente precisa abrir a mente para que o novo conhecimento ele chegue e mude toda a nossa profissão, toda a nossa forma de abordar aquele problema, tá? Então, assim, você não vai deixar de atender um paciente que tem escoliose porque você não sabe lidar com isso, né? Ou pior, vai atender aquele paciente sem saber exatamente se está fazendo a coisa certa, com medo, com insegurança. Será que o que eu estou fazendo realmente é certo? Então, assim, e principalmente quando o resultado não vem, você não sabe onde foi que você errou. Então, as formas de tratar a escoliose, ela vem mudando conforme as pesquisas científicas vão avançando sobre o tratamento conservador. A maioria das pesquisas hoje, elas têm o foco de analisar o tratamento conservador, para que a gente diminua ao máximo a necessidade de realizar cirurgias. Ah, Ana, é porque a cirurgia não dá certo? Não, não é porque ela não dá certo, é porque muitas vezes ela não é necessária. Tem muita cirurgia que é bem sucedida. Porém, o custo para cirurgias de escoliose ele é muito alto, principalmente no SUS. Então, quando a gente fala em cirurgia, a gente não está falando só em consequência de cirurgia, porque tem cirurgia que dá certo, mas tem cirurgia que não é necessária. Então, é trabalhar com cirurgia quando realmente é necessário. E não sobrecarregar os sistemas públicos de saúde e até mesmo o privado. Muitas famílias elas não têm condições de arcarem com a cirurgia, mas acaba se desfazendo de bens para estar realizando uma cirurgia quando na verdade faltou orientação profissional. Então, pessoas que poderiam ter essas escolioses tratadas com exercícios conservadores. Então, por isso que as pesquisas científicas têm avançado tanto nesse sentido, para que a gente possa educar a população sobre esse tratamento conservador e a eficácia. Mas aqui no Brasil está faltando o quê? Educar não é a população, são os profissionais. Os profissionais têm muita dificuldade em lidar com esse desvio e aí acabam que médico, fisioterapeuta, educador físico, eles têm um papel muito importante, tá? na abordagem desse manejo conservador. E é preciso uma multidisciplinaridade e conhecimento. Então, se você já obtém um conhecimento mais avançado sobre isso, você já vai estar à frente de muitos profissionais da sua área, tá bom? Hoje nós temos 7 escolas que são dedicadas ao estudo de exercícios específicos para a escoliose, os chamados PSSE, que é uma sigla inglesa. E as diferenças entre as escolas, elas estão relacionadas ao tipo de PSSE utilizado por cada uma, né, com algumas adaptações. Mas o tratamento da escoliose baseado em evidências segue as diretrizes mais atuais e aceitas pela Sociedade Ortopédica Internacional de Reabilitação e Tratamento da Escoliose, que é a SOSORT. O objetivo é incorporar o melhor de cada uma dessas escolas, esses conceitos, em nossas práticas e dessa forma melhorar a nossa abordagem terapêutica e conservadora de pacientes com escoliose idiopática, tá? O que a gente trata aqui é sobre escoliose idiopática, que eu não vou falar sobre escoliose congênita nem neuromuscular. Gente, particularmente, o método Pilates, ele não tem evidência que respalde a eficácia dos exercícios na forma em que conhecemos para a escoliose. Isso é um pouco frustrante para quem é fã do método como eu, porque sabemos que nas outras patologias da coluna, como a lombalgia, dor lombar, dor cervical, as evidências elas só aumentam, só crescem, mostrando os benefícios da prática, né? Na estabilização segmentar também. Mas, como eu falei para vocês lá no início, o que faz da escoliose uma disfunção mais complexa é o fato de ela ser tridimensional. Então, de fato, o Pilates, pensado apenas como exercício global, ele não vai ajudar no tratamento, a forma convencional como nós conhecemos os exercícios. Pelo contrário, né, existem exercícios que podem agravar o quadro, dependendo da idade e do fator de progressão. Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, plano tridimensional, ele exige ajustes tridimensionais.
Ana, mas o Pilates ele trabalha o corpo de forma global, ele não trabalha só um segmento. É aí que tá. A escoliose ela precisa exatamente desse segmento ajustado. Se eu trabalhar só o global, eu corro um grande risco de o paciente compensar o outro movimento, porque existe uma disfunção muito complexa ali. Tem muita rotação, principalmente. O plano transverso é o mais afetado. E se a gente for pensar, exercícios que envolvem rotação no Pilates, que a gente conhece, tipo o exercício do serrote na bola, ele faz um movimento bem amplo, porque o objetivo é alongamento de cadeia anterior. E na escoliose, se eu tiver escoliose em S, por exemplo, ele está rodado aqui no segmento torácico. Mas lá embaixo, ele está rodado para o lado oposto. Então, eu tenho que fazer movimentos e ajustes específicos, tá? Eu amo o método Pilates. Quem me conhece, quem me segue, sabe quanto eu sou apaixonada por esse método. E foi por isso que eu resolvi trazer os princípios dessas escolas para dentro do nosso método, da nossa realidade. Para que a gente possa explorar ao máximo a função daquele aluno que tem escoliose, uma escoliose estável, e precisa não compensar com os outros segmentos. E uma outra coisa que eu alerto também, se o aluno ele tem baixa idade, ele é jovem e ele tem uma chance de progredir, né? Um fator de progressão aí, que é um cálculo que a gente faz para saber quanto que aquela curva vai evoluir. Se a gente tem uma chance de progressão maior que 40%, a gente tem que entrar com exercícios específicos para escoliose, tá? Exercícios que não são necessariamente de Pilates. O Pilates aí ele vai entrar como um complemento, tá bom? Eu preciso realmente focar muito na questão dos exercícios específicos. E os princípios desses exercícios específicos eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Não se preocupa não. Então vamos lá. Então assim, eu decidi me aprofundar nos exercícios terapêuticos para escoliose, aqueles que são baseados em evidências, porque eu quis incorporar isso na minha rotina, na minha prática, já que eu trabalho só com Pilates. E assim, eu trabalho com Pilates e estudo a escoliose há mais de 2 anos, então já são mais de 2 anos dedicados a isso. E eu vi que entre todas as abordagens dos programas específicos de escoliose, de exercícios, o método Schroth ou Schroth é uma das abordagens de exercícios específicos mais estudadas e amplamente utilizadas para a escoliose, tá? É um método que foi criado na Alemanha em 1920, ele vem ganhando notoriedade desde então, mas agora no Brasil é que esse método está começando a ser conhecido, tá? Então, assim, o princípio do método Schroth é exatamente a correção tridimensional da postura, onde o paciente ele é o principal protagonista do seu tratamento. Então, os benefícios do método Schroth são conhecidos mundialmente, né? E os exercícios específicos envolvem toda a correção postural em todos os planos ao mesmo tempo. E é isso que faz do método tão eficaz, porque isso acontece ao mesmo tempo em um único posicionamento. Então, assim, para adaptar para a minha realidade, eu venho trabalhando esses princípios com meus pacientes dentro do estúdio e os resultados que eu venho colhendo são fantásticos. Dá uma olhada aqui nessas imagens. Então, basicamente, o que eu faço? Eu trabalho com curvas mais estáveis, tá bom? Quando chega um aluno para mim que tem um fator de progressão alto, como eu já falei para vocês, eu aplico somente exercícios específicos para ele, tá? Mas os demais alunos, inclusive adultos, como é que eu faço? Eu tenho o máximo de cuidado para não gerar compensações nas curvas, então eu ajusto os exercícios, eu adapto exercícios, eu escolho exercícios que vão trazer mais alinhamento para aquela coluna e trabalho de uma forma conjunta e funcional. Então, um dos exercícios que eu aboli da minha conduta, por exemplo, foi a sereia, o mermaid, que é aquele movimento lateral. Eu até faço esse movimento, só que os exercícios que eu mais utilizo hoje são os de autocorreção. Esses exercícios que envolvem movimentos laterais, eu limito muito a amplitude para que pegue somente o segmento que eu preciso, tá? Então, eu vou listar aqui para vocês como é que eu aplico esses princípios com os meus pacientes, para que vocês também possam experimentar com o paciente de vocês, o aluno de vocês, e poder sentir os benefícios do método, tá? Vocês vão ver uma melhora muito grande. Olha só, o relato que eu recebo dos meus alunos nas redes sociais.
Então, assim, agora é o momento em que você deve pegar o bloco novamente, pega a sua canetinha. Se ficar com alguma dúvida, você, por favor, comenta aqui embaixo, que eu teria o maior prazer em tirar a sua dúvida, tá bom? Dentro do possível. Então, vamos lá. O que é que você precisa saber? Você precisa saber de 4 pontos. Primeiro, conhecer o seu aluno e se familiarizar com a escoliose dele. Segundo, prescrever uma conduta focada em funcionalidade. Terceiro, prescrever exercícios autocorretivos, adaptar os exercícios de pilates já existentes. Então, a gente vai falar sobre cada ponto desse agora para você poder entender melhor, tá bom? Primeira coisa, conhecer o seu aluno e se familiarizar com a escoliose dele. A avaliação da escoliose, ela já é uma coisa que deixa muito profissional perdido, principalmente quando se trata das concavidades e das convexidades. E não é para menos, porque de fato as escolioses elas são bem mais difíceis de avaliar, porque são tridimensionais, né? Então, diferentemente da hiperlordose, da hipercifose, por exemplo, que são alterações do plano sagital. Então, você corrigir em apenas um plano é muito mais fácil. Se ele tem hipercifose, você pode trabalhar com extensão. Se tem hiperlordose, a gente vai reposicionar ali a pelve. Então, são movimentos aí que envolvem apenas um plano. Na escoliose, não, a gente tem 3 planos envolvidos. Então, o primeiro passo para você não se perder é ter objetividade e avaliar uma coisa de cada vez. Se querer misturar e ver a coluna tudo de uma só vez, a gente vai separar a coluna em região torácica, região lombar, a gente vai analisar os desnivelamentos, mas de uma forma correlativa, como e por quê. Porque é importante que o raciocínio ele não se perca para que você possa organizar seu atendimento. Então, quando eu falo correlacionar, é você entender o ombro mais baixo, eu vou correlacionar com que conduta? O que eu vou fazer com aquele ombro mais baixo? Certo? O que eu vou fazer com o ombro mais alto? Porque você pode se perder com tantos dados de avaliação. Então, eu gosto muito de fazer essa forma objetiva e didática. Eu vou te dar um exemplo de um caso clínico que eu atendo, né? Se eu tenho um aluno que tem um ombro direito mais alto, o que esse sinal poderia estar me indicando? Eu digo para vocês que pode ser uma convexidade, por exemplo. Então, opa, eu já tenho um dado importante aí. O lado convexo tem grande chance de ser o lado do ombro mais alto, porque convexidade, ela tem um pouquinho de relação aí com o ombro mais alto. Já é uma dica para você se familiarizar com a topografia daquele aluno, né, através de uma avaliação postural. Você aí que tem muita dificuldade de identificar lado côncavo e lado convexo. Agora a gente vai para a região lombar. Então, supomos aí que o quadril direito, ele também seja o lado mais alto. Então, o que isso poderia significar, né? Que a gente vai ter aí um quadril mais alto, onde a gente vai ter um maior tensionamento aí de quadra lombar. Não confunda isso com encurtamento, tá bom? E a menos que exista uma discrepância real aí, isso é um assunto para um outro vídeo, o quadril mais alto ele vai estar relacionado com a presença de uma concavidade, na maioria dos casos, tá bom? A gente tem que analisar o conjunto aí também. Então, vamos lá. Se eu peguei o ombro mais alto e agora eu peguei o quadril mais alto, o ombro mais alto, ele tem relação aí com a convexidade e o quadril mais alto, ele tem relação com a concavidade, então eu já construí aí uma topografia da minha escoliose, eu já tenho uma escoliose em S. Juntando os dois dados, a gente vai ter a noção de que a gente tem uma escoliose em S aí. A gente vai confirmar isso com o teste, tá? Teste de Adams. Com a curva convexa seria a torácica direita e a curva convexa lombar seria a torácica esquerda, que é o outro lado que a gente estava analisando. É só um exemplo, tá, gente? Mas como é que eu confirmo isso? Através do teste de Adams, onde eu localizo a gibosidade. E a gibosidade, ela já tem relação com a convexidade, tá bom? Então, na dúvida, considera a giba como sendo o lado convexo e isso é que vai confirmar a topografia, tá bom? Então, é outro dado também, gibosidade, você já pensa logo em lado convexo para te ajudar aí a identificar a curva. Então, assim, confirmar um diagnóstico é muito importante, é uma etapa muito importante do conhecimento do nosso aluno, porque como é que a gente vai projetar uma perspectiva de tratamento se a gente não souber o que estamos tratando exatamente, né? Então, assim, agora que você já sabe identificar as curvas no seu trajeto longitudinal, vamos falar um pouco sobre as rotações, né? E essas rotações são a base do tratamento da escoliose. Não vai adiantar nada eu trabalhar crescimento axial se eu não souber desrotacionar a coluna. Então, por isso que é muito importante você saber que nas escolioses,
A topografia ela vai influenciar na escolha dos exercícios, principalmente a questão das gibosidades, tá? Você sabia, por exemplo, que na escoliose não é recomendado realizar o movimento para os dois lados? Por quê? Porque de um lado a gente estaria desfazendo o padrão de rotação patológico das vértebras, o que é ótimo, maravilha, mas do outro a gente estaria devolvendo esse padrão para a coluna. Então, eu dei até esse exemplo aqui, um vídeo que eu postei, que é o exemplo da banca do CESP, de concurso. Se você acerta uma questão, beleza, mas se você errar uma questão, você anula aquela certa. Então, do que adiantou, né, você devolver o padrão patológico novamente? Então, é como se você estivesse chovendo no molhado. Não vai ser eficaz. Por isso que a gente tem que ver bem essa questão das repetições, tá? Como é que eu faço hoje? Eu trabalho bastante a rotação do lado côncavo na direção posterior. Então, eu pego o lado côncavo e eu trabalho para posterior, porque aquele lado ali ele já é rotacionado para frente, tá? E o lado convexo, eu rotaciono ele para anterior, porque ele patologicamente já é rodado para trás, né? Ela já tem o processo transverso ali rodado para trás. Então, eu trabalho as rotações segmentadas nesse sentido. Para isso eu tenho que separar as colunas torácica e lombares, e é essencial que o aluno ele aprenda a trabalhar a autopostura inspirada no método Schroff, exatamente para que ele possa segmentar essas rotações. Eu não vou ter como fazer isso sozinha, é o aluno que vai ter que conseguir fazer isso, tá? Então, é sempre importante lembrar que todos os movimentos eles devem começar pela autopostura, né? Pelo crescimento axial. E isso é ensinado para o aluno passo a passo, tá bom? Até ele chegar nesse nível. Então, assim, a nossa conduta dentro da abordagem terapêutica, ela deve ser focada em funcionalidade. Isso quer dizer que o nosso aluno ele deve ser capaz de aplicar aquela postura aprendida no seu dia a dia. E tudo que for aprendido por ele seja visto como importante. Porque, afinal, o nosso aluno ele vai ser o protagonista daquele processo. E é preciso tirá-lo da função passiva para agente ativo. Então, ele é que é o nosso protagonista. Então, a gente tem que ter todo o cuidado ao ensinar para ele. Tem que segmentar, tem que fazer aos pouquinhos, tá? Porque se a gente for de uma vez, vai ser muita informação e vai acabar compensando. E até mesmo se desmotivando quanto ao tratamento. Quando eu me refiro à funcionalidade, eu estou buscando principalmente a abertura de curvas, o alinhamento, né, sem prejuízo, e a capacidade do aluno se autocorrigir. Então, a gente deve trabalhar o corpo como se ele fosse uma construção. Primeiramente, a gente trabalha a base, para que essa seja sólida, resistente, e depois a gente vai partir para os acabamentos, né, que são os ajustes. Então, eu sempre começo com pelve neutra. Na coluna, eu considero a nossa base a pelve e a coluna lombar, né, porque é nessa região que se encontra o centro de gravidade, o CG, e alterações do CG refletem alterações em toda a coluna, cervical, joelhos, em todo o corpo, né? Tornozelos, articulações do ombro, cintura escapular, cintura pélvica. E isso são as chamadas compensações posturais, né? O ajuste compensatório. Então, alguns exercícios, como por exemplo os exercícios de estabilização segmentar vertebral, ESV, eles são muito bem-vindos para a ativação dessa musculatura de suporte postural e na minimização dessas compensações que são patológicas. Então, eu utilizo muito exercícios de estabilização segmentar no sentido de reposicionar, começando pela pelve neutra, tá? Não confunda estabilização com rigidez, tá? Isso aí é um assunto para outro vídeo também. Bom, agora que você já viu um pouco de como começar a sua abordagem na escoliose, eu vou te convidar a assistir o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o método Schroff e como eu aplico os seus princípios dentro das minhas aulas de Pilates, tá? Vou te mostrar o passo a passo.